Bom, pessoal, acho que já demos algum tempo aqui, temos diversas pessoas já nos acompanhando, então vamos para o nosso call mensal de outubro, né? Com a alegria de ter tido um outubro bem positivo aí para o mercado cripto. A gente vai ter o prazer aí de contar novamente aí com os nossos All-Stars, né? Nossos super trunfos aí da área de research, da área de gestão, para contar um pouco não só do que aconteceu nesse mês de outubro, ou outubro, né? Como a gente tem chamado aqui, como é popularmente chamado, outubro historicamente é um mês positivo para cripto e a profecia se realizou. Foi de fato um mês extremamente positivo. A gente vai falar um pouco dos eventos que foram drivers aí positivos para que a gente tivesse esse desempenho, mas a gente vai adentrar também no trimestre, né? Com o fechamento do trimestre, vale a gente recapitular aí todos os eventos, e não foram poucos, que impactaram aí um trimestre interessante para o nosso setor, né? Para criptoativos em geral. E vamos também apresentar um pouco do Market Pulse, que é um documento que a área de research vem gerando, um documento trimestral para contar a história do trimestre. E vamos já pensar um pouquinho, já dado que a gente já está com uma performance aí de 3 dígitos para o Bitcoin esse ano de 2023, vamos pensar um pouquinho em 2024 e pensar aí nos motivos pelos quais a gente segue otimista com a tese de Bitcoin para 2024. Acho que com isso eu passo a palavra aí para o João Marco falar um pouquinho de price action, o que aconteceu com o mercado. Estou vendo que a gente está com bastante participantes hoje, então sintam-se à vontade aí para interagir com a gente, vão pensando em perguntas aqui, a gente vai ter um espacinho no final para atender aí dúvidas de vocês também, tá bom? Então, João, conta para a gente um pouco aí das atualizações de mercado, price action, o que aconteceu com o preço aí esse mês. Legal. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que estão assistindo aqui o nosso call mensal. Prazer ter vocês aqui, como sempre. Então, como o Renato já adiantou, outubro foi mais uma vez, né? Foi mais uma vez porque ao longo dos anos tem sido um movimento bastante predominante de altas em outubro no mercado de cripto, né? Então, a gente teve um mês de forte valorização, puxado principalmente pelo Bitcoin, né? Entre as principais, né? Bitcoin e Ethereum, né? São os grandes carros-chefes assim, no mercado de cripto. Bitcoin se destacou bem mais, né? Com uma alta aí de 27% no mês. Além disso, eu gostaria de destacar que foi o segundo mês seguido que a gente tem queda nos mercados tradicionais de risco, principalmente ações nos Estados Unidos, mas outros ativos de risco também apresentando queda, e o Bitcoin e Ethereum indo para cima, cripto indo para cima. Tá? Então, isso é muito importante, esse descolamento do cenário macro. Né? A gente está com um cenário macro ainda bem nebuloso. Né? A gente teve a taxa de juros de 10 anos batendo quase 5%, né, no mês passado, obviamente, isso tem impacto aí no mercado acionário, e, a despeito disso, cripto foi muito bem no mês, e esse mês a gente também teve um, um, uma boa performance do ouro, particularmente, né, nesse mês de outubro. E falando rapidamente de como foi o panorama ao longo do mês, a gente teve um mês que começou com o cripto andando basicamente de lado, tá? E a partir do dia 14, quando a gente teve a SEC, né, para quem não acompanha aí com a gente, né, enfim, nosso flow de notícias, houve um julgamento super importante nos Estados Unidos, né, de um processo da Grayscale contra a SEC, em virtude da SEC ter negado o pedido da Grayscale de converter o trust deles em ETF. Tá? Basicamente, o trust é uma empresa fechada que a pessoa aporta Bitcoin lá, e aí tem uma série de vantagens tributárias, você pode colocar num plano de previdência, enfim, tem razões regulatórias que seria muito detalhe a gente entrar aqui agora, mas essa estrutura, a Grayscale entrou com pedido para transformar isso no ETF, como os ETFs que a gente tem aqui no Brasil, que você pode fazer criação e distribuição de cota, e foi negado pelo regulador lá, que é como se fosse a CVM, a SEC, e a Grayscale entrou na justiça contra a SEC. A justiça deu a vitória para a Grayscale, e no dia 14 era o prazo final do recurso que a SEC poderia entrar contra essa decisão. Ao não entrar, isso gerou uma nova onda de valorização, e alguns dias depois a gente teve o
Larry Fink, né, o CEO da BlackRock, falando que essa valorização não era só uma especulação por causa do possível ETF de Bitcoin spot nos Estados Unidos, mas também era um flight quality, né, por conta de tudo que a gente está vendo no mundo, né? Tanto do lado, digamos, estritamente econômico, né, com essas taxas de juros altas, enfim, essa perspectiva de que os juros vão ficar altos por um período potencialmente maior lá nos Estados Unidos, como pelo lado geopolítico, né, a questão da guerra com Hamas e a interseção entre essas duas coisas, né, porque a partir do momento que os Estados Unidos se envolvem na guerra, isso tem um impacto também sobre o endividamento público, que muda a taxa de juros de equilíbrio. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, ele falou que a busca por Bitcoin é um flight quality e a gente teve essa discrepância muito grande, né? Do Bitcoin subindo 27%, do Ethereum subindo aproximadamente 8% só. Tá? Mas, assim, isso a gente está falando só das grandes, né? Porque a gente teve muitos destaques também entre as criptos de menor capitalização de mercado. A gente teve o Chainlink, né, que está no NCI subindo quase 40%, a gente teve Solana subindo cerca de 70%. Então, foi um mês bastante positivo também para alguns ativos, principalmente aqueles que, no caso Solana em particular, é um ativo que sofreu muito ao longo do ano passado, principalmente com os problemas da FTX, que a gente vai falar daqui a pouco também, está completando um ano, e que tem recuperado parte dessas perdas. Enfim, isso aqui, em linhas gerais, foi o que a gente viu aí em outubro. Só dando continuidade aqui, né, como é que está no ano, a gente tem o Bitcoin subindo mais de 5%, o NCI subindo 80%, o Ethereum está bem defasado em relação ao NCI, subindo só 50%. Né? Cripto é a única classe ativa que você fala, pô, está subindo só 50% no ano. E a gente tem também essa diferenciação do Nasdaq para o S&P 500, né? Todo esse boom aí de AI, enfim, grandes empresas, principalmente, os grandes techs estão sendo responsáveis por boa parte do crescimento do mercado de ação nos Estados Unidos. Então, esse é o panorama expandindo um pouco para o ano inteiro. Passar a palavra aqui agora para o Lapenta. Eu acho que vale reforçar, né, depois desse, nós estamos já em novembro aí, desse desempenho no ano, o desempenho de cripto, especialmente Bitcoin, mas de cripto em geral também em várias janelas e ocasiões diferentes ao longo do ano, né? Mas o que vale destacar, e a gente trouxe dessa vez aqui, é essa última linha aqui, que é o TLT. TLT é um ETF que representa títulos de longo prazo do Tesouro Americano, que representa basicamente o custo de capital no mundo, né? E tinha muito a crença ou a crítica de que cripto, Bitcoin era fruto de bolha de incentivo monetário, de juros zero por muito tempo no mundo e tal, né? E aí a gente está vendo, né, o desempenho negativo aqui significa que os yields subiram, né? Os preços dos bonds caíram, que significa que é um aperto monetário, né? E a gente acho que consegue dizer agora, né, que Bitcoin não é, né? E cripto não é. Então, a gente aqui que defende bastante a tese de investimento, tem acompanhado e investido no setor há bastante tempo, né? Não é, né? Bitcoin e cripto não são frutos somente, né, de bolhas de juros zero por muito tempo. Embora a gente reconhece que tenha algum efeito, né, de desenvolvimento da tecnologia, porque dinheiro mais barato ele é funding para vários projetos sendo desenvolvidos, a utilidade cresce, aí pode trazer adoção e tal, né? Indiretamente isso tem efeito, mas assim, era de se esperar quando a gente vê um movimento de juros, principalmente na ponta longa, né, do juro americano, da magnitude que teve em 2023, era de se esperar um desempenho completamente contrário do que a gente tem visto em Bitcoin e cripto, né? Então, acho que dá para muita gente fala, oh, pô, você vai ver quando o juro, né, quando o juro subir, vocês vão ver o que vai acontecer, isso aí vai a zero. E pelo contrário, né, nós estamos aqui com 100% de alta de Bitcoin no ano, né, com vários eventos relevantes de adoção institucional o ano que vem por vir, né, o mercado já parcialmente começando a precificar isso, dentro de um ambiente de restrição monetária. Então, eu acho que assim, é um ano bem interessante nesse quesito, né, e educativo, né, porque a gente acha que e a sociedade vai entendendo o tempo que cripto e blockchain, enfim, criptoativos são muito mais do que frutos de bolha de juros zero.
né? Então, dá para a gente notar nitidamente ao longo de 2023 esse comportamento. E aí, né, um tema que a gente vem tratando ele como um ponto de reversão, né, um ponto de inversão de ciclo, e a gente trouxe isso no nosso documento chamado Século versus Cíclico, né, e aqui a gente só está relatando o comportamento do Bitcoin e os diversos eventos ao longo do ano, né, mas o fato é que a quebra da FTX, que foi amplamente acompanhada pela mídia e discutida, e dado que era o mercado americano, com todos os players que eram envolvidos, né, muita gente conhecida envolvida, patrocínio, enfim, uma empresa que chamava muita atenção, trouxe muita atenção da mídia, mas o que de fato ela significou o fim do bear market, vamos dizer assim, de cripto, né? Coincidentemente ou não, tem um mercado que é do mercado financeiro tradicional, acompanha as capas da revista The Economist, né? E tem, né, uma piada aí que a capa da Economist ela faz picos, né, de preço ou vale de preços em várias classes de ativos, e em cripto não foi diferente, né? Essa capa da The Economist falando que cripto tinha acabado de novo em 19 de 11 de 2022, foi 4 dias antes do low do ciclo. De lá para frente só subiu, né? Mas isso aqui, fora brincadeiras à parte, né? O que a gente estava querendo dizer também, né, é que Bitcoin tem reagido a vários tipos de evento, né? Então teve questão de banco quebrando, teve questão da BlackRock, e BlackRock e outros mais, a gente vai entrar em mais detalhes à frente, trazendo a notícia de que eles aplicaram, né, para um ETF nos Estados Unidos, né? E mais recentemente reagiu à guerra, né? E agora a gente está em 35, 36 mil dólares, que é mais ou menos 600 bilhões de dólares de valor de mercado, e o ano subindo 100%. Então, assim, teve notícia do ponto de vista de risk-on, teve notícia de risk-off, teve notícia de guerra, teve notícia de tudo, e aqui a gente está. E teve notícia, principalmente, como eu comentei agora, o juro americano, principalmente o curva longa, abrindo bastante. Isso deveria ter tido um efeito contrário nos preços, né, nos ativos de risco, né? Então, e não foi o caso. Então, assim, a gente entende esse ano como super importante, super educativo, e mostra para todo mundo, né, que cripto é muito mais do que um ativo especulativo fruto de juros zero. Tá? Então, a gente vai entrar em mais detalhes com o Yuri, explicando que a gente acha que o ano que vem é um ano muito relevante para o Bitcoin. Tá? Tem alguns fatores assim super bacanas que justificam essa visão nossa aqui. A gente vai falar em breve, mas é muito interessante ver esse comportamento do Bitcoin ao longo de 2023. E aqui só relata, né, essa performance da FTX aí, né? Enfim, você teve desde que aconteceu a FTX no final do ano passado, né? Então, é a mesma informação ali comparada com outros ativos, mas é mais do mesmo aí. E aí eu passo para o Yuri, né? O Yuri vai trazer os highlights do trimestre, né? Que é com base nesse relatório que a gente divulga no final de cada trimestre, dando um pouquinho de visão de Bitcoin, Ethereum, correlações e outras métricas aí super interessantes. Vai lá, Yuri. Perfeito, Pedro. Obrigado, João. Obrigado, Pedro. Acho que até é bom fazer uma distinção, né? Muitos dos pontos que a gente vai estar abordando sobre esse relatório que fez esse grande apanhado do terceiro trimestre de 2023, eles já não levam em consideração essa alta mais recente que a gente teve. Então, todos os dados que estão vendo aqui, se tiver qualquer tipo de desconexão com o que o Pedro acabou de mostrar, é por isso, esse descolamento temporal. A ideia aqui, contudo, quando a gente tenta fazer um apanhado para o último trimestre, passar para o cotista, passar para o investidor médio, que esteve acompanhando um período que foi o primeiro no ano no qual os ativos digitais, os criptoativos não tiveram uma performance positiva, fazer com que eles entendam que essa performance talvez não tão animadora de preço no terceiro trimestre foi justamente o que a gente acredita que seja uma correção de mercado natural, e que, se olharmos aí em comparação não somente com os outros ativos, com as outras grandes classes de ativos, foi um ganho relativamente encorajador. E, além disso, também o fato de que, quando comparados, né, com grandes referenciais de segurança, de investimento de segurança, como o título de tesouro dos Estados Unidos de 10 anos, a performance foi super interessante. Renato, pode passar, por favor.
Aqui uma das coisas que a gente tentou relatar, inclusive no nosso report, foi justamente o ponto da volatilidade. Muitas vezes os cotistas ou investidores, eles olham para ativos digitais e eles já têm associado essa classe de ativos muito inerente a essa questão da volatilidade. Mas o que a gente vem observando, na verdade, é uma tendência de queda no que diz respeito à volatilidade, tanto para o Bitcoin quanto para o Ether, né, que são os dois principais ativos, como o João bem ressaltou no início. Isso é particularmente super interessante, porque a gente até fez um artigo aqui na casa da Hashdex falando um pouquinho sobre como o investimento em Bitcoin e Ether, quando esses ativos estavam nesse momento de baixa volatilidade, costumou, ao longo do tempo, premiar os investidores. A gente tenta ressaltar esse ponto porque não somente ele é importante para tornar o investimento em Bitcoin e em Ether um investimento um pouco menos assustador para aqueles de vocês que têm medo de ativos ultravoláteis, e quando a gente tenta contextualizar e mostrar que não, hoje em dia a volatilidade do Bitcoin não é assustadora, a gente está falando hoje de uma volatilidade na casa de 40%, 30%, isso não é tão distante de outros ativos que já figuram na carteira, no portfólio de vocês. Então, isso é um ponto que a gente tentou trazer no nosso relatório, essa tendência de baixa de volatilidade que a gente acompanha desde aí de 2021, sobretudo do meio do ano passado para cá. Também a questão da correlação, né? A gente teve aí um momento no segundo trimestre desse ano em que teve algum nível de desvinculação, né, de descorrelação entre o Bitcoin e ativos tradicionais, mas isso voltou a subir esse ano. E é até interessante como essa narrativa valeu muito até outubro, e em outubro o Bitcoin, pelo contrário, né, teve um alinhamento um pouco diferente. Então, é interessante a gente observar como momentos nos quais, teoricamente, ativos de risco deveriam estar performando melhor. O Bitcoin tem características de ativos de risco, então ele pode estar performando bem. Tem várias narrativas imputadas em cima dela que são favoráveis. Momentos nos quais você teve crise de confiança ou crise em relação a risco de contraparte, em relação a bancos regionais, em relação a risco de guerra, risco geopolítico, em que normalmente ouro seria um ativo que performaria melhor, ou safe haven assets em geral. O Bitcoin, pelo contrário, também por ter alguns atributos que possam assimilá-lo e aproximá-lo, perdão, dessas diferentes classes de ativos, ele também teve uma performance super interessante. Então, o que a gente tentou estressar foi que a correlação nesse último trimestre ela se aproximou um pouco mais dos ativos tradicionais, e levando em consideração que a gente vai falar já sobre o cenário macroeconômico nos Estados Unidos, isso pode ser extremamente encorajador, mas ao mesmo tempo, mesmo em cenários nos quais, teoricamente, os safe haven assets deveriam performar melhor que os ativos de risco, como hoje ainda são vistos ativos digitais, o Bitcoin, por ter essas características diferentes, ele também surfou muito positivamente essa narrativa aí no último mês. Aí, pode passar, por favor. Aí um pouco do que a gente também tenta trazer muito, já desde o primeiro trimestre desse ano, falando um pouco sobre adoção institucional. A gente entende que para a cripto andar para frente e poder efetivamente ser implementado de uma maneira mainstream, né, que todo mundo no planeta de alguma forma esteja usando cripto ou meio de tecnologia blockchain, isso precisa ter demanda. A gente acredita que um dos grandes fatores para a subida do preço do Bitcoin nesse próximo ano vai vir pela ótica da demanda. E assim, para a gente conseguir ter efetivamente uma adoção maior, instituições grandes de diferentes naturezas, sejam elas big tech, sejam elas empresas de pagamento, sejam elas empresas de informação de dados, sejam grandes bancos, sejam governos, essa adoção institucional é super importante. Então, tendo isso em vista, a gente trouxe alguns dos exemplos, né? O próprio PayPal, que já tinha feito algumas iniciativas em relação a navegar esse mundo de Web3, esse mundo de pagamentos em criptoativos, lançou sua stablecoin, que é uma stablecoin interoperável para aqueles de vocês que acompanham o nosso Hash Insider, né, que é nosso grande veículo de notícias nas redes sociais. A gente falou sobre isso, como o lançamento dessa stablecoin pela PayPal é um sinal super positivo para que as pessoas possam ter o uso de criptoativos cada vez mais integrado com os bens e serviços que a gente compra no dia a dia, o que é super positivo, enquanto o Bitcoin, Ether e outros ativos digitais forem usados somente naquele nicho, naquela bolha, e não possam ser convertidos em bens e serviços, a gente acredita que isso é um limite para a tese. Conforme a gente vai vendo essa adoção maior por parte de instituições que podem facilitar essa transição, isso é super positivo. Vimos também o Google aderindo à onda, possibilitando aí na sua nuvem o acesso a dados que vem diretamente da blockchain. Pode passar, por favor, Renato. Então, isso é um pouco da onda, mas, sobretudo, quando a gente olha o JP Morgan, quando a gente olha o Deutsche Bank, quando a gente olha, a gente vai falar um pouquinho mais tarde, né, da BlackRock,
e até mesmo o Fed, com o novo sistema de pagamentos instantâneo, o Pix deles, que é o FedNow, a gente tem o grande reforço, né, que não é mais uma questão de se ou não criptoativos serão usados por essas grandes instituições, se ou não a gente vai ter bancos oferecendo serviço com base em um arcabouço tecnológico melhor, que é a blockchain, que permite essas transações mais seguras, que permite elas mais auditáveis, que elas possam ser mais rápidas, que elas possam ter menos burocracia, mais baratas. Então, a parte de tokenização, a parte de oferecimento de bonds e de registro de informação, de pagamentos internacionais, tudo isso sendo feito cada vez mais em blockchain. Isso é super positivo, a gente reforça aí essa onda de adoção institucional como algo muito bom. Pode passar, Renato. E aí, entrando um pouquinho mais na tese, pensando no desenvolvimento do ecossistema e falando efetivamente de Bitcoin e de Ether, sobretudo, a gente ressalta, né, que no último TRI, os primeiros meses, sobretudo, né, julho, sobretudo agosto, foram meses nos quais a gente teve uma correção relativamente forte no mercado. O primeiro semestre para a cripto foi muito positivo, os movimentos de preço foram muito fortes para cima, e naturalmente nem nada sobe para cima o tempo todo. Essa correção de mercado ela veio sobretudo, né, a gente viu com medo de que uma grande venda de Bitcoin que estava encarteirado pela FTX fosse realizada. Também alguns rumores acabaram sendo infundados, né, de uma possível realização por parte da SpaceX. Então o que a gente acabou observando foi meses de julho e agosto muito negativos, mas uma recuperação que até vem muito em linha com a tendência de mercado que a gente vê hoje, né? Setembro já foi um mês um pouquinho mais positivo. Como a gente falou, né, um trigger forte e um otimismo muito bom para isso pode ter sido justamente... você foi pro Ethereum, Renato, volta rapidinho, mais um slide. Dois fatores muito interessantes são justamente nessa linha de adoção institucional. Volta umzinho, Renato, por favor, que a gente vai falar do ETF. Boa. Isso, exatamente. E em luz da adoção institucional, acho que 2 pontos que a gente pode trazer, como o João já trouxe mesmo, o fato da Grayscale ter tido essa vitória judicial, o GBTC, né, que é o produto institucional deles, eles conferem essa exposição para o investidor lá nos Estados Unidos. Ele é um produto imperfeito, mas é um produto que já chegou até, inclusive, a tradar com prêmio. A gente sabe que antes da gente ter ETF de futuros ou até mesmo futuros da CME, era basicamente a única forma que o investidor dos Estados Unidos poderia ter exposição a ativos digitais, sobretudo Bitcoin. E o que a gente observou, e até a gente considera dentro da casa como uma possível proxy, né, para como o mercado está vendo esse mercado, essa aprovação, essa corrida pela aprovação de um ETF Spot nos Estados Unidos, o quão grande esse desconto, ou eventualmente, como já teve antes, um prêmio poderia ser. Basicamente, a ideia é que, como o GBTC está tradando cada vez mais próximo do par, como a Grayscale teve essa vitória muito surpreendente até para alguns, depois de muito tempo brigando judicialmente contra a SEC, a ideia é que, então, é estressar que o mercado aponta que cada vez mais tá forte as chances de um ETF pode ser aprovado nos Estados Unidos. E a gente usa aqui o lado esquerdo dessa apresentação para mostrar que a chancela institucional é muito forte. Os players envolvidos tentando fazer a oferta de um spot ETF lá nos Estados Unidos, eles têm um AUM muito grande, eles têm encarteirados muitos trilhões de dólares. A gente está falando aqui de quase 17, tirando os de baixo, quase 17 trilhões, mas levando em consideração o Wisdom Tree, Vanek, GlobalX, Arc e Grayscale, que são um pouco menores, são mais de 17 trilhões de dólares dentro das carteiras desses clientes. Então, levando isso em consideração, a gente gosta de estressar que hoje a gente tem um produto imperfeito, como o GBTC, conferindo essa exposição para quem é investidor institucional, mas a gente acredita que ele não é o melhor produto. O ETF Spot ele é o melhor produto. Ele tem a capacidade de ser negociado em bolsa, ele é um produto que tem a resposta imediata, né? Você não precisa tradar posições alavancadas e efetivamente o quanto o aumento e a diminuição da demanda por aquele produto, isso é refletido de uma maneira mais perfeita do que o ETF de futuros. Então, a gente coloca aí como um grande fator de demanda, um driver muito positivo para o ano que vem. E, enfim, que deixou o mercado muito animado nesse último TRI, que foi essa corrida pelo ETF.
Para o Ethereum, o que a gente viu, na verdade, foi um comportamento relativamente similar ao que aconteceu com o Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin tem essa força muito grande, esse grande beta de cripto muitas vezes é dado pelo Bitcoin e as outras moedas acabam mais que acompanhando esses movimentos. A gente, pela ótica fundamentalista, a gente acredita que, na verdade, o Ether foi até muito bem, né? A gente olha aí para o Merge tendo sido um sucesso, o Xangai tendo sido um sucesso ao longo do ano, a gente teve muitos fatores positivos, por mais que preço talvez não tenha sido um grande carro-chefe, pode falar, Renato, porque a gente acredita que talvez, como a gente observou em outros momentos, a gente esteja tendo aí um descolamento potencial entre fundamentos e preço. Porque a gente quer estressar sobre o Ether com tudo, por mais que até o momento ele não tenha sido um grande destaque no ano para preço, esse tem sido o Bitcoin com mais de dobro da performance. A gente estressa então que o Merge, ele cada vez mais mostra que foi implementado com sucesso. A gente vê uma parcela do Ether circulante no mercado cada vez menor no que diz respeito a circulante, cada vez maior o estoque está em staking, que deixa a rede mais segura, que torna potenciais ataques à rede mais caros. Então, isso é um ponto super positivo a gente estressar. Também, o que a gente observou aí ao longo do último ano foi o estoque de Ether no mercado, desde o merge, se tornando deflacionário. Então, quando a gente está falando de um ativo que se configura, como a gente sempre orienta, para investimento de longo prazo, o fato de ser um ativo que está vindo de um ano no qual ele foi deflacionário, isso é super importante, levando em consideração a base, acreditando que os fatores de demanda virão e que o Ether vai ser uma moeda demandada para as pessoas poderem usar Ethereum, né, para poderem fazer uso dessa onda de tokenização, para poderem fazer uso da onda de adoção institucional. Ter esse respaldo de demanda, saber que não é um ativo que está tendo uma forte inflação, também é um aspecto muito positivo. Mas você ia falar alguma coisa, João? Sim, eu queria aproveitar para complementar o que você está falando e já endereçar uma pergunta, né, que fizeram aqui no chat sobre a gente falar especificamente sobre o Ether, né, aproveitar que você está com esse tema aí e falar que, assim, obviamente, como eu falei na minha apresentação, é só cripto mesmo que você pode falar a frase tipo, o Ether rendeu só 50% nesse ano, né? Que obviamente é uma performance muito boa para qualquer ativo, né? Especialmente se a gente considerar que nesse momento, no passado recente, o Ether está rodando com uma volatilidade menor que a do Bitcoin, que é muito raro do ponto de vista histórico, mas o Ether está menos volátil do que o Bitcoin. Tá? Então, eu acho que talvez, para responder a questão do Ether, faz sentido falar um pouco sobre o Bitcoin, porque a gente teve alguns fatores muito importantes que foram fundamentais na performance, no destaque que o Bitcoin teve em relação a outras moedas esse ano. Né? Então, a gente teve um problema bancário nos Estados Unidos, lá atrás, né? que reforçou muito a importância e o papel de uma reserva de valor descentralizada, confiável, resistente à corrida bancária, quebra do sistema bancário, etc. Né? Então, a gente está tendo agora todo um movimento pela aprovação do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Né? Então, o que você precifica obviamente, existe uma validação institucional, né, ampla em relação à tecnologia, ao mercado de cripto, né? Mas a visão que existe dentro do regulatório americano é que Bitcoin necessariamente não é uma security, o Ethereum você tem uma bola meio dividida ainda se é ou se não é, a CFTC, né, que é a entidade que cuida do mercado de futuros, fala que não é uma security, é uma commodity. A SEC você ouve opiniões divergentes, então não tem essa clareza. Então, no caso do Bitcoin, né, então esse é um driver que ele é muito mais potente para o Bitcoin do que para as outras moedas. Né? A gente teve também a questão da guerra, né, no Oriente Médio, que também reforça novamente o papel de reserva de valor. Então, o que eu queria trazer é que, assim, quando você olha no relativo, parece que o Ethereum não foi bem, mas é porque o Bitcoin teve uma série de eventos individuais esse ano que possibilitaram essa performance maravilhosa que está tendo de 3 dígitos. Mas isso não quer dizer que o Ethereum esteja indo mal de maneira nenhuma, pelo contrário, o Ethereum está indo muito bem. A gente tem vários indicadores, né, do
de que o Ethereum está, de que a rede está funcionando bem, adesão ao staking, a rede está deflacionária, aplicações surgindo em cima da rede também. E fora isso, assim, obviamente, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas o que acontece é que o Ethereum ele sempre tende a ser um pouco atrasado em relação ao Bitcoin no ciclo. Tá? Então, em geral, quando você tem um ciclo de valorização de cripto, o Bitcoin vem primeiro, o Ethereum vem depois e perdura por mais tempo. Então, em geral, no momento que o Bitcoin vira a chave, começa a cair, o Ethereum ainda continua subindo por mais um tempo. Então, você tem, além desses fatores, digamos, pontuais, você tem uma dinâmica normal de mercado, que é o Ethereum ser atrasado em relação ao Bitcoin. Tá? Então, dito isso, assim, é super otimista, super comprado na tese do Ethereum também. Tá? E a gente acha que está sendo um ano muito bom para o Ethereum. Lembrando, João, que o banco tradicional Standard Chartered colocou uma estimativa ali de $6.000, né, de estimativa para Ether. A gente teve o UBS também testando aí cota de fundo tokenizado na rede do Ethereum. Então, o que a gente falou sobre a adoção institucional de Bitcoin, empresas em cripto, vale para Ethereum também, a gente já vê um pouco disso. Não, perfeito. E aí, só para, inclusive, finalizar, muito em linha do que a gente já tinha colocado, olhando para fundamentos, a gente falou muito nos últimos trimestres sobre a questão da escalabilidade. Quando a gente comparou a rede Ethereum ou melhor, blockchain como um todo, Web3, com o que aconteceu com a internet, a gente falava, né, que a fase da banda larga ela foi muito importante para que a adoção da internet fosse possível do jeito que a gente conhece hoje. E para a gente ter essa adoção similar como a gente viu nos anos 2000 com a banda larga, o que a gente observou de uma maneira super interessante foi a Base. E não só a Base, mas outras soluções de escalabilidade, soluções de segunda camada na Ethereum, performam muito bem. A gente estressa o caso da Base porque foi o que teve o maior sucesso, não foi o único, mas é um case aí super interessante. É também impulsionado pelo fato de ser da Coinbase, que tem uma base de usuários super alta e ativa, real, né? Uma coisa que às vezes em cripto nem sempre é o caso. Então, super positivo o ponto aí das Layer 2, das segundas camadas na Ethereum, porque, como a gente falou, né, as aplicações elas são super importantes, mas de nada elas importam se você não tem como embarcar um número grande de usuários. Então, um ponto muito positivo aí para Ethereum no último TRI. Renato, vamos então passar para o nosso estudo em relação ao Bitcoin. Ô Yuri, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente teve um ouvinte nosso perguntando sobre esse relatório do Market Pulse. Aliás, publicamente aqui, parabéns para a Edge Research por esse material. Ele já está disponível no nosso site. Eu vou pedir, Yuri, se você puder fazer esse favor, ou Lapenta, enquanto a gente conversa aqui, joga no chat quando vocês puderem o link. Eu estou compartilhando a apresentação, não consigo fazer, mas vamos jogar o link do Market Pulse para os nossos ouvintes aqui, para eles terem acesso à versão full aí, depois estudarem com mais calma todo esse conteúdo que o Yuri passou para a gente. Maravilha. Então, agora falando em relação ao estudo que a gente fez em relação a os que a gente chama, né, os 4 fatores impulsionadores para o Bitcoin no ano que vem, basicamente, Renato, se você puder passar aqui para mim, por favor, a ideia é falar de drivers que são ou de demanda ou de oferta. A gente acredita que tem esses 4 principais. Tem até um bônus que a gente fala, talvez aí no finalzinho da apresentação, mas a ideia é passar que não somente esses 4 drivers de demanda e oferta, eles por motivos distintos eles podem incitar mercados diferentes ou tipos de investidor diferentes, como também a gente estressa que um outro fator interessante é que eles podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, talvez seja muito difícil precisar quanto cada um desses fatores individualmente vai contribuir para uma performance positiva do Bitcoin no ano que vem, mas levando em consideração que potencialmente alguns deles vão até coexistir, a gente acredita que os próximos 12 a 18 meses aí de performance do Bitcoin, e sobretudo o ano de 2024, deve ser extremamente positivo aí para price action. Pode passar, por favor, Renato. A gente começa, acho, falando dos choques de demanda. O primeiro ponto aí que a gente quer estressar é a questão do cenário macro potencialmente favorável. Né? A gente tem nos Estados Unidos já há 2 anos muito doidos. A gente viu taxa de juros aí sendo de 0,25 para 4 e pouco. Depois, nesse último ano, agora sendo de 4 e pouco para 5,5. Então, foram anos nos quais o aperto monetário foi muito forte. Mas o que a gente vem observando, fazendo análise de mercado, olhando para o cenário macro, é entender que em algum dado momento esse aperto ele teria ou tem
talvez que dá uma afrouxada e eventualmente as taxas começarem a reduzir. A gente acredita que eventualmente esse cenário um pouco mais favorável vai potencialmente impactar positivamente, né, os ativos de risco. Esse movimento, como a gente colocou até no início da apresentação, às vezes de alinhamento maior de cripto com ativos de risco, até diz um pouco disso, né? Se a gente tiver esse comportamento em relação à taxa básica dos Estados Unidos e ativos de risco como um todo se beneficiarem, isso deve ser muito bom para o Bitcoin. Além do cenário macro, outro driver que a gente acha super legal, pode passar, né? A questão de, como a gente colocou, né, o Spot ETF, levando em consideração, como eu estava passando para vocês, né, essa sim é a tabela levando em consideração só os principais asset managers. A gente está falando aí de quase 17 trilhões de dólares. A demanda por Bitcoin hoje nos Estados Unidos, ela quando a gente leva em consideração os instrumentos, ele é super ainda incipiente. Você não tem instrumentos que não tradem com descontos, ou então que não tenham períodos aí de 6 meses para fazer uma negociação. As taxas são altíssimas, né? São muito altas. Então, essa dificuldade de acessibilidade e liquidez, isso são fatores que coíbem muito o investidor institucional a fazer esse investimento. Então, levando em consideração que com a aprovação de um Spot ETF lá fora, a gente vai ter um produto muito mais sofisticado, muito mais líquido, muito mais fácil de manusear. E até outro fator que a gente vai colocar no fim da apresentação em relação a como é que isso vai figurar nos books das empresas, em relação à nova regra contábil que vai ter nos Estados Unidos. A gente acredita que isso aí vai ser talvez um driver muito forte para a demanda. Olhando também para a ótica da oferta, a gente tem dois principais pontos aí a serem estressados. Pode passar, por favor, Renato. Ô, Yuri, se eu puder acrescentar um ponto aqui nessa parte dos ETFs, além da gente ter o canal agora perfeito e inédito, regulado nos Estados Unidos, a gente vai ter essas grandes instituições aí disputando. Eles têm o mesmo produto praticamente, ou terão o mesmo produto. Obviamente que eles vão estar disputando aí a atenção dos investidores. A gente teve o Larry Fink, CEO da BlackRock, chamando o Bitcoin de ouro digital, flight to quality. Semana passada, o head macro da Fidelity botou no Twitter ali, chamando o Bitcoin de ouro exponencial. Então, a gente vai começar a ter esses gigantes também tentando formar opinião positiva a respeito desse ativo. Então, a gente tem o canal perfeito e a gente tem ali os heads de propaganda perfeitos também, esses gigantes do mercado financeiro tradicional. Perfeito. A gente tinha antes, né, um cenário no qual alguns deles não entendiam tão bem a tecnologia, não entendiam tão bem o brinquedo e eram detratores. Então, é super importante que não sejam pessoas quaisquer, não. São pessoas que, pelo contrário, eram contrários, mas ao estudarem um pouco melhor, hoje são impulsionadores, talvez, da tese de investimento no Bitcoin. Então, super positivo, como você ressaltou, Renato. E aí, para complementar, levando em consideração o choque de oferta, a gente tem dois grandes drivers, né? O primeiro é o halving, né? De todos os fatores que a gente está colocando aqui, o mais previsível de todos, aquele que impreterivelmente vai acontecer, e a gente sabe basicamente até o time frame, né? O período de tempo no qual vai acontecer, é o halving do Bitcoin. A gente tem o prêmio do minerador conseguir decifrar, né? O problema matemático, ele vai ser cortado pela metade, e a gente estressa que não somente isso vai acontecer no momento em que quase 94% do supply total, né, da oferta total de Bitcoin já vai ter sido minerada, como também a gente estressa que hoje, quando você tem pressão vendedora, ela sobretudo, se você for pegar em termos percentuais, advinda dos mineradores. Eles têm que pagar suas operações, eles têm custos em relação à energia, eles têm custos em relação ao refrigeramento, eles têm custos em relação ao espaço que eles alugam ou compraram. E para custear isso aí, a receita deles é justamente os bitcoins que eles mineram. Então, tendo em consideração que eles são muitas vezes os grandes vendedores, a pressão vendedora vem sobretudo deles, o fato dessa pressão vendedora ser reduzida pela metade também é um fator super interessante. A gente também coloca aí que uma boa parte do supply circulante ele está inativo, então 47% desses bitcoins eles nem se mexem há mais de 10 anos. Então, a capacidade de absorver uma demanda maior, como vocês podem observar, vai se tornando cada vez menor. E para até confluir com isso, a gente tem a questão de volumes deprimidos, né? Desde a alta de 2021, a gente viu volumes de negociação on-chain e também os volumes encarteirados em corretoras centralizadas diminuindo bastante. A gente está em níveis historicamente muito baixos. Nos últimos 2 anos estamos em um ponto de baixa. Então, levando em consideração que esses números que já foram por exemplo, se a gente levar em consideração as corretoras centralizadas já foram de mais de 3 milhões de bitcoins hoje em 2,
um estoque ainda cada vez mais depreciado, né, em relação a quanto isso figura no circulante. A gente acredita que, novamente, os drivers que são muito fortes para a demanda, que a gente citou, como o investimento institucional, como o fator de cenário macro, que vai estar possivelmente mais acalorado, né, para ativos de risco, a gente acha que isso, quando combinado com uma oferta possivelmente mais enrijecida, mais imbricada, isso vai permitir com que o movimento de preço seja mais abrupto. E esse é o ponto que a gente está tentando estressar. E aí, só para finalizar, pode passar, por favor, Renato? A gente tenta, então, só contextualizar, né? Então, a gente vai ter choques de demanda, como potencialmente, né, a aprovação de um ETF spot lá nos Estados Unidos, condições macroeconômicas mais favoráveis, esses são os drivers de demanda, os de oferta, sobretudo o halving e os volumes mais reduzidos, e aí a gente até colocou como bônus, né, como eu tinha colocado para vocês, existe uma regra que vai entrar em vigência em 2025, contábil lá nos Estados Unidos, que hoje a marcação de Bitcoin no balanço patrimonial das empresas, quando elas tentam ter, através do Bitcoin, uma estratégia de tesouraria, né, de investimento, essa marcação ela é feita de maneira muito imprecisa, né? O Bitcoin, como um ativo que efetivamente ao longo do tempo ele é volátil, quando o Bitcoin é comprado a 30 mil dólares e acaba batendo em algum dado momento 16 mil dólares, mesmo que ele volte a 60 mil dólares, a marcação dele no balanço patrimonial segue sendo 16 mil dólares. Então, a atualização dessa regra para que ela reflita o preço a mercado, isso vai ser, na nossa cabeça também, um driver aí super positivo para a demanda. Em relação a isso, ou a qualquer outra pergunta da tese em relação ao que a gente falou no review do terceiro TRI, Renato, o que você manda para a gente? Eu acho que, de repente, a gente pode endereçar um pouquinho mais ali a dúvida do nosso ouvinte que comentou sobre Ether, né? Acho que a gente está vendo ali no chat alguns comentários sobre Ether, sobre também o ETF de Ether, né? Que já rolou também, já rolaram alguns pedidos de ETF de Ether. De repente, ou você ou o Lapenta podem endereçar um pouco do case de Ether, né? Que é essa aparente underperformance, esse apenas 50% aí no ano, e por que que a gente ainda segue otimista com ele, e também o que a gente tem aí de notícia sobre ETF de Ether e produto regulado de Ether nos Estados Unidos. Eu posso comentar aqui, Renato. Começando aí pelo seu último comentário, sua última pergunta aí dos ETFs, né? Qualquer ETF de ativo à vista, né? De criptoativos à vista, tanto de Bitcoin quanto o de Ether, eles foram negados, né, ao longo desse ano. Agora que a gente está na fase aí final, né, como o próprio João comentou, o caso da Grayscale, que eles têm lá o GBTC, que está no pedido de conversão para um ETF de spot, né, de Bitcoin, o nosso, de vários outros, BlackRock e afins. É esperado que, se por acaso esses ativos, esses ETFs sejam aprovados, provavelmente vai ser difícil negar os ETFs de Ethereum também, tá? E de outros ativos que venham, porventura, serem criados no ano que vem, na esteira da aprovação do Bitcoin, né? Do spot do ETF de Bitcoin. Tá? Então, é a mesma argumentação, então deveria ser um aprovado, os outros deveriam ser aprovados. E isso também vai abrir, né, o mercado institucional via ETFs, né, spot, para o Ethereum o ano que vem, que deveria ser também uma força de demanda relevante para o ativo. Né? Isso falando do ativo. A rede em si, né, ela está... A gente olha aqui o ano de 2022, 2023, 2024 como grandes etapas de atualizações, grandes fases de atualização, né, com foco tanto na primeira atualização lá que a gente já vem comentando faz tempo, né, que foi a transição do mecanismo de consenso, que era importante para ser feito, um avanço tecnológico relevante. Depois teve uma outra atualização ao longo de 2023, que foi a liberação dos ativos que ficam travados em contratos de staking, né, que também passou direito, né, e agora tem uma nova fase de escalabilidade, né, com quebra de dados, o chamado data sharding, e que isso é para o ano que vem. E em paralelo, a rede continua, o João mencionou, a todo vapor, né? A rede de contratos inteligentes mais relevante que tem. A gente acha que ela vai ter uma relevância muito grande, né? Isso aqui é um mercado potencialmente de que
o vencedor leva boa parte do mercado, leva o mercado inteiro, tá? Então, o Ethereum está posicionado muito bem do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, de efeito de rede, de usuários, de valores depositados na rede, de desenvolvedores e de volume de negociado em protocolos de DeFi, enfim, uma série de métricas, né? E que quem quiser acompanhar, né? Tem um comentário aqui de que o Ethereum é deflacionário, não é? É um site chamado Ultrasound Money, a gente pode mandar aqui, que acompanha ao vivo, né? Buscando informações diretamente da blockchain, como é que funciona a oferta de novos Ethers, né? Então, lá dá para a gente, você consegue filtrar por várias datas e tal, tem gráficos. É bem legal esse site mesmo, né? Esse gráfico está mostrando novos Ethers desde que aconteceu, mudou a dinâmica lá de emissão. Então, desde então, está assim deflacionário, né? Isso, obviamente, é o fruto de atividade na rede, né? Demanda por Ether para pagar gás e também da quantidade de gente fazendo contratos de staking. Mas a gente acha que isso daí, a tendência é deflacionária, assim, e isso deve continuar, tá? Mas dito isso, o João comentou, né? Primeiro o Bitcoin vai antes, depois vem os outros ativos. Esse aqui é o segundo maior criptoativo, com 200 e poucos bilhões de valor de mercado. A principal tese de contratos inteligentes. E a gente continua muito animado com a tese de longo prazo de Ether, né? E assim, né, sobe 50% no ano, né? Não é que está indo mal, né? Ele está indo mal em relação ao Bitcoin. Mas isso a gente pode dizer de vários outros ativos, em qualquer classe de ativo. Mas o importante é que a gente continua mega animado e o case está mais robusto do que era um ano atrás. Tá? Então, Yuri, quer complementar? Sim, 2 pontos rápidos. Eu tinha compartilhado a tela mostrando um pouquinho do Ultrasound Money. Eu não sei se talvez o comentário veio do fato de a gente ter tido desde o merge no ano passado até o fim do trimestre, pouco depois do fim do trimestre, a curva estava descendente, ela teve uma inflexão depois do fechamento, e isso aí a gente não tinha como cobrir dentro do nosso trimestre que acabou aqui em setembro. Então, não sei se talvez por isso ele tenha feito comentário, mas como você falou, acho que só para fechar a questão do Ether, o grande ponto a estressar a gente já teve em outros calls, outros webinars, momentos nos quais a gente falou sobre descolamento de preço e valor. E, naturalmente, como vocês muito bem ressaltaram, né, a gente está falando de um ativo que subiu mais de 50% no ano. Não é, de forma alguma, performance ruim. O único ponto, talvez, que a gente coloque em vista que talvez esse seja o momento do Bitcoin, como o João muito bem colocou, geralmente tem esse movimento primeiro, antes dos demais ativos. Se a gente está vendo, na ótica de fundamentos, na ótica do valor, o Ether tendo essa performance positiva com adoção institucional, com o merge tendo sido um sucesso cada vez mais segura a rede, com mais staking dentro do Beacon Chain. Cada vez mais a gente tem um ativo que não tem taxa de inflação alta, pelo contrário, ele esteve por um bom tempo deflacionário. Então, levando isso em consideração, talvez seja justamente o momento para você achar no relativo, olhando quando você está investindo em Bitcoin, você está pelo trade-off deixando de investir em Ether, talvez levando em consideração que por mais que talvez nesse primeiro momento, 2024, seja um ano muito bom para o Bitcoin, potencialmente, quem sabe 2025 possa ser o ano para investir em Ether. Bom, pessoal, com isso a gente vem chegando aí já quase a 1 hora aí do nosso call. Acho que deu para falar bastante coisa e que a nossa interação não termine aqui, né? A gente soltou bastante material interessante, bastante artigo legal que vocês podem acompanhar lá na nossa área de research. A gente colocou no chat aí também o link para o Market Pulse, que foi esse documento que o Yuri passou um pouco aqui para a gente hoje. E a gente segue em contato através das nossas redes sociais, nosso e-mail de RI. A gente fica à disposição. Quero agradecer a atenção e a interação e o tempo de todos, principalmente os que estão com a gente até agora. Meus amigos e membros aí da equipe de Research e Gestão, palavras finais? Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Até o mês que vem. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo mês.